Você está olhando para a tela vazia do telefone e ainda assim espera um sinal do exterior? Muitas vezes, o próximo passo já está na sua frente, mas é obscurecido pelo barulho dos pensamentos e pelo medo de errar. Mais adiante, ficará claro porque a resposta não precisa ser buscada além de si mesmo. Você não perdeu a direção. Você apenas está esperando tempo demais para que alguém, ou algo, assuma a responsabilidade pela sua escolha. E nesse momento, parece que é necessário mais uma dica, mais uma confirmação, mais um dia em que tudo se tornará mais claro. Mas a verdade é que a clareza raramente vem como um sinal alto. Mais frequentemente, ela já reside no que você sabe há muito tempo, mas hesita em aceitar. É por isso que é tão fácil ficar preso entre o sonho e a ação. A pessoa vê o objetivo, sente que é importante, quase consegue nomear o próximo passo, mas ainda assim hesita. Não porque o caminho esteja fechado, mas porque dentro de si há o hábito de desvalorizar o próprio conhecimento. Começamos a olhar para o exterior, esperando o momento perfeito, as condições favoráveis, a aprovação dos outros, e nesse momento perdemos o contato com o que já está em mãos. Durante esses minutos, você verá como esse bloqueio interno é realmente estruturado. Sem promessas bonitas, ficará claro por que você não está avançando não por falta de respostas, mas por recusa em usar as respostas que já foram obtidas. E quando isso se torna visível, o próximo passo deixa de ser uma névoa. Atualmente é especialmente fácil viver em modo de espera, porque há muito barulho ao nosso redor. A timeline sugere que você deve ser mais rápido, mais inteligente, mais bem-sucedido, mais calmo e mais centrado ao mesmo tempo, e isso só gera mais dispersão interior. Nesse ambiente, parece que sem um novo conselho ou confirmação externa, nada se moverá. Mas é exatamente aqui que se esconde o principal erro. Você começa a confundir a quantidade de informação com clareza. Embora uma mente sobrecarregada quase nunca veja o que já sabe. Esse tema é importante agora, porque a fadiga há muito tempo se tornou não apenas física, mas também interna. As pessoas acordam com a sensação de que o dia já começou muito cedo, e à noite, o que lhes resta não é força, mas o hábito de adiar a vida. E quanto mais ruído digital, mais fácil é perder a confiança em si mesmo. Acostumamos a buscar respostas em sugestões infinitas, mas esquecemos que a confiança nasce não de informação excessiva, mas de um contato honesto com o que já está claro dentro. Nesses minutos, você não ouvirá apelos abstratos para simplesmente acreditar em si mesmo. Em vez disso, vamos analisar por que esse cenário mantém a pessoa tão presa, como ela a desvia sutilmente da decisão e por que a expectativa de mais um pouco de informação apenas prolonga a estagnação. Depois, haverá uma parte prática, onde tudo se resumirá a um retorno muito simples ao momento presente. E no final, ficará claro como passar da tensão interna para a ação real, sem esforço e sem dramatização desnecessária. Há mais um ponto importante que raramente é mencionado diretamente. Quando uma pessoa vive constantemente com pensamentos sobre o futuro, ela perde não apenas energia, mas também a capacidade de notar o que já está disponível agora. E é no presente que frequentemente se esconde o recurso que falta tanto para seguir em frente. Não em condições ideais e não em uma versão distante da vida, mas no dia atual, nas oportunidades já existentes, no que pode ser feito sem esperar por permissão. É com isso que começaremos a análise, porque enquanto você não aprender a se apoiar no presente, o futuro parecerá muito distante, mesmo que esteja a um passo de uma decisão honesta. Na maioria das vezes, a pessoa fica presa não por falta de resposta, mas porque já a encontrou muito cedo e não acreditou em si mesma. Surge um pensamento breve, o corpo o reconhece, mas a mente imediatamente exige outra confirmação. Os ombros se levantam, a mandíbula se tensiona, o olhar se fixa na tela, e nesse momento parece que a solução deve vir de fora. Assim nasce a armadilha em que clareza é confundida com permissão. Você já sabe o que fazer, mas espera a sensação de plena disposição. E ela não vem exatamente porque a ação está sendo adiada. É como alguém que está diante de uma porta aberta,
e ainda assim verifica se está trancada. A porta não está fechada, mas o hábito de duvidar é mais forte que o fato. Da mesma forma, funcionam os pensamentos sobre o futuro. Começamos a pensar que o próximo passo deve parecer grande, especial, quase solene. E por isso não percebemos o simples movimento que já é possível hoje. Mas a vida raramente oferece um início perfeito. Na maioria das vezes, ela apresenta uma situação comum, onde é necessário responder a uma carta, fazer uma ligação, reconhecer um desejo, eliminar o que é desnecessário, dizer um não honesto. E é exatamente isso que gera resistência, porque uma pequena ação destrói a conveniente lenda de que você ainda não está pronto. Aqui está escondido o principal erro. A pessoa confunde a tensão interna com um sinal para parar, embora isso seja apenas uma reação à saída de seu papel habitual. O cérebro ama a promessa de controle, e a ação traz de volta a incerteza, ativando então a velha defesa. Queremos pensar infinitamente, coletar opiniões, adiar até um dia mais claro. Mas a clareza não aparece da expectativa. Ela aparece quando você começa a usar o que já tem em mãos, mesmo que isso ainda pareça modesto. O micromodelo aqui é simples e soa como a regra de um ponto. Se você não vê todo o trajeto, encontre um item, uma responsabilidade, um gesto honesto que possa ser realizado sem negociações consigo mesmo. No líder que se acostumou a resolver tudo sozinho, isso é especialmente visível. Ele pode passar horas analisando por que sua equipe está empacada e não perceber que ele mesmo não deu espaço às pessoas para resolverem. O mesmo acontece com o estudante, que espera motivação para um grande projeto, embora seja o medo de receber o primeiro esboço fraco que o impede. Em ambos os casos, o problema não é a falta de conhecimento. O problema é que o conhecimento permanece na cabeça e não se transforma em ação. E enquanto ele estiver lá, a pessoa sente um peso no peito e uma estranha fadiga, como se já tivesse vivido um dia que ainda não ocorreu. É preciso ver mais uma coisa que normalmente é ignorada. A expectativa do futuro frequentemente se disfarça de esperança, embora na verdade seja uma forma de não enfrentar a realidade agora mesmo. A esperança abre o movimento, enquanto a expectativa apenas mantém você parado. Você pode honestamente reconhecer que não sabe todas as consequências e ainda assim escolher um passo, porque a questão nunca esteve no conhecimento completo. Sempre foi sobre a disposição de parar de exigir garantias da vida onde ela não as dá. Quando essa compreensão chega mais fundo na mente, a vontade de cruzar os braços desaparece. Surge um tomuz mais calmo, e o próximo passo deixa de parecer um exame. Ele se torna uma ação que o traz de volta a si mesmo. Faz agora exatamente 1 minuto, e não tente resolver toda a vida nesse tempo. Pegue o papel mais próximo ou uma nota no telefone e escreva apenas uma resposta honesta à pergunta: o que eu já sei, mas adiando. Não explique isso, não enfeite, não discuta consigo mesmo. Depois de 60 segundos, geralmente fica claro que a neblina não está no mundo, mas no hábito de não registrar o óbvio. A mão para de hesitar, a respiração se torna mais calma, e o pensamento finalmente se fixa na concretude e não na ansiedade. Isso funciona porque a pessoa geralmente espera não por informações, mas por permissões. Na vida real, isso parece assim, como se você estivesse sentado diante da tarefa, já entendesse por onde começar, mas ainda está folheando opiniões dos outros, adiando a conversa, segurando-se ao formato depois. Tente traduzir isso para uma ação que não requer um estado perfeito. Se você deve escrever uma mensagem, abra um rascunho e digite uma frase. Se precisa tomar uma decisão, formule-a em uma frase sem justificativas. O importante aqui não é o volume, mas o fato de a mudança acontecer da expectativa para o contato com a realidade. Como integrar isso ao caos torna-se visível em um dia de trabalho comum, quando há barulho ao redor, mensagens chegam uma após a outra e a cabeça já está sobrecarregada. Nesse momento, pode-se discretamente baixar o olhar para a tela por 60 segundos, relaxar a mandíbula, sentir os pés nos sapatos e perguntar a si mesmo: o que deste dia já pode ser feito sem aprovação adicional?
Ninguém ao redor notará que algo se deslocou internamente, mas o corpo perceberá imediatamente. A tensão desnecessária nos ombros desaparece, o olhar se concentra e, em vez de uma disputa interna, surge uma breve sensação de apoio. E é exatamente a partir desse ponto que se torna mais fácil voltar à tarefa e fazer o que você vem adiando o tempo todo. Se hoje você não tem forças para um grande impulso, não procure um começo bonito. Pegue uma resposta clara, uma frase, um pequeno gesto, e deixe que isso aconteça sem negociações consigo mesmo. É aí que está a transição da expectativa para a vida. O mais importante sobre este tema não é que você algum dia terá um conjunto completo de respostas. O mais importante é que a vida raramente exige que a pessoa tenha total confiança, mas quase sempre exige honestidade sobre o que já está claro. Quando você para de esperar uma confirmação perfeita do exterior, a tensão não desaparece instantaneamente, mas deixa de governar cada decisão. Outra coisa se torna perceptível apenas após a ação. O que parecia uma grande incerteza, muitas vezes se revela um ponto de entrada comum, apenas adiado por tempo demais. Não é a versão futura de você que deve dar permissão, mas sim o você de hoje que deve parar de recusar o que já vê. E é exatamente isso que muda a qualidade do dia. Ele não mais se desfaz na espera, mas se concentra em uma escolha concreta. Amanhã de manhã, tudo começará não com um sinal alto, mas com sua atitude em relação ao primeiro movimento disponível. E se você um dia perceber que a resposta já estava perto, significa que finalmente parou de procurá-la no barulho. Se este vídeo foi útil para você, inscreva-se para não perder o próximo dia.